Oi meninos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas são por aí. Estamos iniciando nossa segunda semana de quarentena. Espero que estejam todos bem, saudáveis, que isso passe logo. Hoje a gente vai ter uma aula mais prática, né? Que as nossas aulas até agora foram mais reflexivas, a gente estava discutindo coisas, agora a gente vai mais para metodologia mesmo. Eu vou apresentar algumas possibilidades, né, de pesquisa na área de comunicação e eu quero, né, que vocês já vão pensando no que é que interessa mais a vocês, em temas que vocês podem achar interessante pesquisar na nossa matéria. Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui minha carinha pra gente começar. Então a gente já viu, né? A gente já discutiu o que é pesquisar. Pesquisar é fazer perguntas, é analisar, é procurar o novo, né? Só que para isso a gente tem diversas formas, a gente tem diversas metodologias, diversos caminhos para seguir para buscar entender determinada coisa, qualquer que seja ela, não é mesmo? E a metodologia é importante para a gente poder justificar, para a gente poder mostrar de forma crível, né? De forma com que isso seja importante para outras pessoas. A metodologia é muito importante para a gente saber do que é que a gente está falando, porque achar é muito fácil, eu acho várias coisas. Só que encontrar caminhos de comprovação para o que eu acho, ou verificar, melhor dizendo, né? Porque a ciência não está aí para provar o que eu acho ou deixo de achar, mas verificar se o que eu acho é coerente ou não a partir da realidade vivida, a partir das narrativas construídas na nossa sociedade. Então é isso, vamos para alguns métodos, algumas possibilidades. O primeiro método, ele está relacionado ao grupo focal. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, sobre essa metodologia de pesquisa mais voltada para o mercado. É possível usar grupo focal em trabalhos acadêmicos? Sim, é possível. Só que ele é muito usado no mercado mesmo, para análise de recepção, né, como vocês estão vendo aí no slide, de serviço ou de produto. Ele é muito usado no marketing para saber se, por exemplo, uma campanha está dando certo ou não, o que é que as pessoas estão lendo dessa campanha ou sobre a aceitação de um produto no mercado. Então, como o grupo focal funciona, né? Ele é o tipo de pesquisa muito usada no marketing. Ela faz, né, uma análise de recepção de serviço ou de produto, majoritariamente, mas ela pode ser usada para diversas coisas, né? O grupo focal, ele pode ser usado para entender desde utilização de remédios, por exemplo, até relações étnicas, por exemplo. Então, como funciona? Os participantes do grupo são recrutados e o que é importante? É importante ter diversidade nesse grupo, mas é importante que esse grupo seja seu consumidor, porque senão não faz sentido. Então, vai se levar em conta históricos de compras, demografia, comportamento de consumo, idade, por exemplo. Então você pode avaliar idade, bairro, etnia, raça, gênero, mas é importante que sempre que seja avaliado se essas pessoas são meu público-alvo do meu produto ou não, né? Por que é interessante o grupo focal? Porque é uma discussão. As pessoas vão estar ali conversando, dialogando sobre o seu produto e dali podem vir excelentes ideias, coisas que talvez você nem tenha pensado e
o seu próprio consumidor vai te dizer o que é que ele quer, né? O que é que ele precisa. Ele é muito usado tanto, como eu falei, para analisar produtos que vão entrar no mercado, para saber se ele será aceito ou não daquela forma. Quais, por exemplo, se a gente está pensando numa embalagem, se essa embalagem dialoga ou não com o seu produto e com o público receptor. Mas também ele é muito usado para, eu não sei falar direito, se é rebranding, que poderia dizer, né, tipo, para uma recolocação da marca no mercado. Então, com o passar dos anos, as marcas podem mudar porque o mercado consumidor muda, a sociedade muda, e aí o produto, a marca vai ter que se reinventar. E para conseguir reidentificar quem é esse público-alvo, qual é a melhor forma de falar com o meu consumidor, você faz pesquisas com o grupo focal, pensando nesse rebranding. É interessante o grupo focal para criação de persona. O que é a persona? Persona é o meu receptor ideal, digamos assim. Então, semestre passado, uma amiga minha foi na Unime para falar sobre a criação de persona do deputado que ela assessora, por exemplo. Então, ela fazendo a comunicação de um deputado de um partido de esquerda, mas que, por outro lado, é um homem mais velho, tradicional. Ela criou essa persona, né? Para quem é que esse deputado fala? As peças de comunicação são voltadas para quem? Que seria o perfil majoritário, assim, do seu público consumidor. No caso dela, ela chamou de Dona Maria. Ela entendeu que o perfil de consumo para o deputado dela são mães de família que trabalham fora, em geral, criam seus filhos sozinhas ou com a ajuda da sua mãe. Mulheres, né, com baixa renda. Então, ela criou esse perfil e toda a comunicação é voltada para essa persona. E aí, toda vez que você vai pensar em algo novo, você pensa: Dona Maria, aprova ou reprova? Dona Maria, gostaria disso ou não gostaria disso? Porque não sou eu, Daniele, não são vocês que têm que saber o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam. O que importa é o cliente. Então, como é que, às vezes, né, dependendo do produto, são necessários vários grupos focais. Então, são vários grupos que se separam entre 10, 15 pessoas. Haverá um mediador para mediar, né, esse diálogo, essa discussão entre os envolvidos, né, entre os participantes desse grupo focal. É interessante que não sejam pessoas conhecidas, que não sejam funcionários, pessoas que já conhecem a marca, no sentido de trabalharem, de estarem dentro, né, do processo. E é muito importante pensar no problema, qual é a sua questão, o que é que você vai perguntar para essas pessoas, porque a pergunta errada leva a resposta errada. Ou a resposta nenhuma, na verdade. Então, antes de montar o grupo focal, é preciso ter muita clareza de qual é o objetivo daquela discussão, para que as informações não se percam. Pensar em qual vai ser os participantes, então avaliar bem quem são as personalidades, quem são os indivíduos, qual é o tipo de pessoa que você quer para fazer sua pesquisa. Atenção, né, ao ritmo da discussão, é preciso ter clareza na mediação, porque é isso, para as pessoas envolvidas não se perderem e não começar a falar do coronavírus no meio da pesquisa sobre a nova embalagem do produto da Natura, por exemplo. E a análise dos resultados, que precisa ser feita de uma maneira bastante cuidadosa, né? Essa é uma pesquisa qualitativa, então ela pode ser quantitativa também, óbvio. Analisar quantidades e números.
verificar quais foram as semelhanças e diferenças entre as opiniões, mas ela também é qualitativa no sentido que o objetivo dela é, de fato, ouvir o consumidor. Ouvir as suas falas mesmo. Então, os resultados precisam ser analisados com cuidado, porque senão todo esse investimento ele acaba se perdendo. Entendido até aqui? A pesquisa de opinião também é uma pesquisa bem focada no mercado, né? Ela é bem comum, todo mundo já participou de pesquisa de opinião, com certeza. E ela tem um caráter mais quantitativo, né? Em geral, ela entrevista muitas pessoas. Ela é muito geral, né? Então qualquer coisa pode ser feita a partir de pesquisa de opinião, desde pesquisa eleitoral, recepção de um novo produto, aceitação de um produto antigo, pesquisa de satisfação sobre inúmeras coisas. A pesquisa de opinião, ela é bem usada assim muitas vezes como uma verdade absoluta, só que a gente precisa ter muito cuidado, porque essa amostra, ela é baseada em quem você entrevista, em quem vai ser perguntado. Então, até grandes, né, empresas de estatística e pesquisa podem errar, né? Podem errar ou de forma, como eu posso dizer, não proposital, é um erro de fato, ou podem propositadamente alterar dados, e isso é fácil de fazer numa pesquisa de opinião. Por exemplo, se a gente está fazendo uma pesquisa eleitoral sobre quem vai ganhar a Prefeitura de Salvador, se eu entrevistar as pessoas na Barra e na Graça, e eu entrevistar as pessoas na Boca do Rio e em Cajazeiras, vocês acham que a gente vai ter respostas diferentes a partir da classe social desses dois bairros? Então, se eu faço a minha pesquisa de opinião apenas em bairros ricos, eu vou ter uma visão. Se eu faço apenas em bairros periféricos, eu vou ter outra visão. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso desconfiar bastante e buscar ver como esses dados foram coletados. Porque os números também não são donos da verdade. Isso é uma coisa já interessante para a gente falar sobre tomar muito cuidado nas nossas pesquisas, de onde a gente vai buscar a informação, porque uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia é as pessoas fazem pesquisa e aí divulgam só nas suas redes sociais. Isso, para mim, já, dependendo do trabalho, já deslegitima. Óbvio, né? Dependendo da pesquisa. Se o seu público-alvo é o perfil dos seus amigos, são os seus amigos que você quer vender, ok. Só que pesquisas que pressupõem uma abrangência maior, isso é complicado, porque a gente sabe que as redes sociais, a gente está à mercê, digamos assim, aos algoritmos, e não é tudo que aparece para mim no meu Instagram, ou não é tudo que eu posto que aparece para cada um de vocês. As nossas redes sociais, elas são muito diferentes. Então, isso faz com que seja preciso muito cuidado na hora de, assim, ai, gente, me ajuda aqui, preencha esse Google Forms para me ajudar na minha pesquisa. Tomem cuidado, porque isso pode fazer com que a pesquisa já seja influenciada por algoritmos de redes sociais. Então, isso precisa ser bem demarcado. Uma outra possibilidade é a pesquisa bibliográfica. Toda pesquisa acadêmica, esses dois primeiros que a gente viu, eles são bem voltados para o mercado, né? Embora eles também possam ser pesquisas acadêmicas ou fazer parte da pesquisa acadêmica. Por que isso? As coisas não são isoladas, né? Então, a gente pode ter uma pesquisa de opinião dentro de um artigo que também vai fazer um estudo de caso, por exemplo. Então, dentro do meu estudo de caso, eu faço uma pesquisa de opinião. É uma possibilidade.
Ou eu faço uma pesquisa, ou, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, ela é parte de qualquer pesquisa científica ou acadêmica. Então, ninguém escreve nada sem fazer uma pesquisa bibliográfica antes. E foi o que eu disse, ninguém faz nada nesse mundo sem pesquisar. Porque não faz sentido, senão você vai ficar falando mais do mesmo. Tudo nessa vida é referência. E quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, é isso que a gente está fazendo. Então, a pesquisa bibliográfica é uma das etapas da investigação científica, uma das primeiras delas, inclusive, porque você só vai começar a escrever depois que você pesquisa o que já foi escrito sobre o tema que você quer pesquisar. Ela consiste na revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico, busca a resolução de um problema, hipótese, por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Então, o meu artigo pode ser apenas uma pesquisa bibliográfica. Eu vou fazer um levantamento de tudo que foi feito sobre aquilo, sobre aquele tema, e vou escrever o meu texto todo, a minha tese, sobre o que foi dito até hoje sobre determinado assunto. Eu posso tirar minhas próprias conclusões a partir de toda essa análise, dizer quem eu acho certo, quem eu acho errado? Sim. Posso não dizer nada, posso fazer todo um levantamento bibliográfico e me eximir de falar, de opinar sobre isso, não fazer análise crítica? Posso também. É uma possibilidade. Só que o fato é que todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa bibliográfica. Aqui eu trouxe um trecho do projeto do meu projeto de mestrado, né? Então eu falo aqui, a tradição da benzeção, que é o meu tema, tem sido abordada de diversas formas na literatura recente, como, por exemplo, com o recorte na linguagem, buscando aprender o papel da oralidade. Cito a pessoa que fez um trabalho sobre isso, falando da benzeção a partir da linguagem, de como o conhecimento é passado pela oralidade, as rezas, os cantos, etc. Como patrimônio imaterial, cito as pessoas que eu li, viu, gente? É pra citar quem você leu, não é pra te inventar, não. Essas pessoas foram as pessoas que eu vi o trabalho sobre isso que elas estão falando. Então não foi ninguém que me disse, eu vi. Aí eu cito as pessoas que trabalham com patrimônio material. Vi as pessoas que trabalham com o processo medicinal, que é a maioria. Ops, foi mal. Que é a maioria. Aí, Reis, Jesus, Nogueira, Veríssimo. Aqui isso aqui é um trabalho só. Rabelo, nananã. Todas essas abordagens já foram utilizadas em relação à benzeção. Eu estou justificando aqui por que o meu trabalho é importante. Porque no meu trabalho eu não vou falar nada disso. Todos os trabalhos citados têm em comum um olhar sobre cidades menores no interior do Brasil, ou zonas rurais. Aí a relevância do meu trabalho está na investigação do processo de transmissão de saberes das rezadeiras e suas comunidades a partir de um grande centro urbano, Salvador. Então, posso abordar na minha pesquisa tudo isso aí que foi dito, papel da oralidade, benzeção como patrimônio material, processo medicinal. Posso abordar? Posso, mas o foco não é esse, porque isso as pessoas já escreveram. O meu foco é falar como esse processo de benzeção, como a sabedoria popular sobrevive na cidade grande, nos grandes centros urbanos, certo? Eu posso escrever, digamos, se eu quisesse escrever sobre o papel da oralidade, posso. Mas aí eu não posso escrever a mesma coisa que Cunha e Gonçalves escreveram. Eu posso ler o que eles escreveram e fazer uma contribuição, dizer, eu acho que vai além nisso e nisso e naquilo. Posso. Eu posso dizer o contrário, eu posso falar, eu acho que tudo que eles escreveram não cabe mais contemporaneamente por causa disso, disso e disso.
discordo deles, pronto e acabou. A ciência é feita de discordância também. Então, é isso. A pesquisa bibliográfica é o que a gente faz sempre. Ler e pegar as referências que são importantes pra gente. Então, a gente já leu 2 textos, não foi? Nessa disciplina, que vocês fizeram o fichamento. E isso já é pesquisa bibliográfica, vocês já estão pesquisando. Só que vocês precisaram a partir do tema da disciplina. Quando passar para o tema do artigo de cada grupo, vocês vão pesquisar os temas relacionados ao grupo de vocês. Estudos de caso. O estudo de caso é o mais comum, é o queridinho na comunicação, né? Porque ele é uma análise de um caso específico. Então, é bem interessante, eu gosto bastante. Nunca fiz um estudo de caso, inclusive, mas é uma possibilidade bem interessante. O estudo de caso, ele vai fazer 2 perguntas básicas. Como e por quê? Pode ser como alguma coisa fracassou ou como alguma coisa fez muito sucesso. A base do estudo de caso é de que forma? De que forma algo aconteceu? Então, o estudo de caso, ele foca em contexto da vida real, de casos atuais, e ele busca produzir um conhecimento aprofundado sobre algo específico. Então, em resumo, vou repetir, o estudo de caso, ele vai pensar em de que forma, tcharanã, qualquer coisa. Então, eu trouxe exemplos aqui de estudos de casos de artigos de alunos da Unime, que já estão, né, no final do curso, e como exemplo para vocês. Então, a Cássio, por exemplo, ele fez um estudo de caso sobre o Ibis Esporte Clube, o pior time do mundo. Mas é necessário um recorte. Então, ele analisou social media e a gestão de relacionamento na mídia do Ibis Esporte Clube, o pior time do mundo. Então, a Cássio analisou a forma como esse time de futebol específico trabalha as suas redes sociais. Certo? Nesse caso, ele analisou um caso de sucesso, porque o time é muito ruim, mas a comunicação é muito boa. Luísa, ela analisou o canal de YouTube da irmã dela, que ela também produz, na verdade é um canal familiar. Então, a importância da visibilidade da pessoa com deficiência nas mídias sociais digitais e o canal Kakai Bauer. Então, Luísa analisou a importância da visibilidade da pessoa com deficiência, a irmã de Luísa tem síndrome de Down, a partir do uso do YouTube, que é a plataforma que a família dela usa para divulgar o trabalho de Kakai. Outro exemplo é Burger King, marketing além dos sanduíches. Como o nome não é muito explicativo, eu coloquei aqui explicando um pouco o trabalho de Vitor. Vitor, ele trabalha com o fato do Burger King fazer publicidade trazendo temas exteriores à alimentação puramente. Então, ele trouxe como um exemplo a eleição, quando o Burger King fez uma campanha para as pessoas não anularem seus votos nas últimas eleições presidenciais. E Vitor analisa isso como um caso de sucesso, porque ele observa que viraliza uma publicidade que tem algo a dizer, ela faz com que as pessoas compartilhem. Diferentemente de se você fala apenas sobre sanduíche, que é algo muito mais direto, né? O Bahia, né, é um caso super interessante que a gente pode trabalhar como um case de comunicação nesse sentido também, eu me lembrei. O Bahia acabou de lançar um vídeo falando sobre o coronavírus. Muito bem executado, que o tema é: se o Bahia pede para você fazer, você faz. Se o seu Bahia pede para você fazer, você faz. E tem uma publicidade que fala com quem gosta de futebol, mas também fala
com todo mundo, por conta do momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento. Então, o Bahia acaba sendo tema para pessoas que não se importam com futebol. Tipo eu, que não entendo nada de futebol. Não sei ninguém, não sei nem quando o campeonato começa, quando o campeonato termina. Porém, a partir da comunicação, tenho me atentado às coisas de um time de futebol. Observação participante. Essa é uma estratégia qualitativa também, né? A gente não está tão preocupado em estatísticas, em números, em matemática. Como o nome já diz, o nome é bem claro, ele é baseado na presença do pesquisador no ambiente pesquisado e a observação dessa realidade. Então, ela tem esse caráter mais pessoal, digamos assim, o peso do registro do pesquisador, que pode ser de várias formas. O pesquisador pode tirar foto, pode filmar, pode fazer entrevistas semi-estruturadas, como a gente chama, né? Que é uma entrevista que não tem necessária, ela não é fixa, não é como uma pesquisa de opinião que a gente faz na rua, que a pessoa tem 10 perguntas e a gente vai assinalando e acabou. Na pesquisa semi-estruturada, a gente pensa nas questões, a gente tem uma base, mas elas podem ser mudadas de acordo com a relação, o momento que está sendo vivido ali entre o pesquisador e o ambiente que ele está sendo pesquisado. Então, no caso, a minha pesquisa do mestrado é uma observação participante, o que significa que a base do meu trabalho vai ser a minha observação do dia a dia. Isso necessita de presença, né? Então, isso significa que não é uma pesquisa que é feita rapidamente, não é uma pesquisa que eu vou chegar na casa da pessoa, não é IBGE, que eu vou chegar lá, fazer as perguntas e ir embora. Então, na observação participante, normalmente, ou a pessoa já faz parte daquele contexto, como ela vai estudar o terreiro de Candomblé, que ela também faz parte, ou ela vai analisar as relações familiares, etc. Quando você já não faz parte, como é o meu caso, que não tenho nenhuma rezadeira próxima na minha família, eu tenho que me aproximar. Então, durante os próximos 2 anos, eu preciso sempre visitar, estar presente na vida das rezadeiras, observando o dia a dia delas, perguntando, fazendo uma entrevista de forma diluída. Não sentando na frente dela e perguntando um bocado de coisa, mas ajudando, indo fazer, levar alguma coisa, indo buscar, fazendo parte da vida da pessoa. Você vai construindo as questões, você vai construindo um conhecimento lado a lado com essa pessoa, fazendo parte da vida dela e ela fazendo parte da sua vida. Certo? A pesquisa-ação. A pesquisa-ação, o nome já diz, né? Ela é uma pesquisa que ela exige uma ação efetiva no local que está sendo pesquisado, com as pessoas que estão sendo pesquisadas. Ela é muito usada na educação, na área da educação, no sentido de que, enquanto a pesquisa está acontecendo, algo está sendo feito. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre aprendizagem de jovens e adultos, eu vou fazer isso dando as minhas aulas para jovens e adultos. Então, a pesquisa não é feita fora da ação. Então, ela é uma ação planejada de caráter social, educacional, técnico, entre outros. Sua utilização como forma metodológica possibilita aos participantes condições de investigar a sua própria prática de uma forma crítica e reflexiva. Então, eu estou, por exemplo, analisando a minha atuação enquanto professora. Eu só posso fazer isso dando aula. Trabalhar com contrapartida com o grupo pesquisado. Então, se eu, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa em uma comunidade no subúrbio ferroviário, eu vou analisar aquele ambiente, que pode ser
vários recortes analíticos, mas eu vou oferecer uma oficina de fotografia para essa comunidade. Eu trabalho muito assim. Então, se eu vou fazer alguma pesquisa, tipo no meu TCC, por exemplo. No meu TCC, eu fiquei 3 meses com minha avó, morando na roça. E durante esses 3 meses, eu ajudava as crianças nos exercícios. Eu todas as fotos que eu tirei eu enviei para as meninas como contrapartida, né? Então a fotografia não era apenas para mim, porque inclusive a minha fotografia documental não era a fotografia que elas achavam mais legal. Então, ao mesmo tempo que eu fotografava para o meu trabalho, que eu queria uma coisa mais documental, eu também tirava as fotos com elas arrumadas, tipo modelo, um ensaio mesmo fotográfico do jeito que elas quisessem, enquanto uma contrapartida, por exemplo. Ou, por exemplo, eu faço aí as fotos que foram feitas na exposição. Essas fotos não foram vendidas, eu não ganhei dinheiro com essas fotos. Essas fotos, elas foram dadas para cada uma das modelos. Cada uma das jovens que fizeram parte da minha pesquisa, por exemplo. Então, isso são possibilidades da pesquisação também, como forma de lidar mesmo com o entrevistado. Mas a pesquisação, conceitualmente, ela está ligada a esse processo colaborativo entre pesquisador e pesquisado. Então, é uma investigação baseada na autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é uma pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa. Entendido? Na área da comunicação, a gente pode pensar nisso também, como, por exemplo, agora eu estou fazendo um jornal comunitário, por exemplo. Enquanto eu produzo esse jornal comunitário, se eu estou pesquisando esse fazer, se eu estou refletindo sobre esse fazer junto com os participantes que estão produzindo esse jornal, isso é uma pesquisação, por exemplo. Análise do discurso. Então, essa é uma parte complexa. Porque a análise do discurso, ela é mais profunda, ela é maior do que uma metodologia, né? A análise do discurso, ela é um campo, né, de conhecimento. Existem diversas pesquisas, diversas formas de se fazer a análise do discurso. Existem várias linhas e metodologias internas da análise do discurso, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais geral. Primeiro, diferença de discurso e texto, né? O discurso, ele é ligado ao plano do ideológico, ao plano da subjetividade, do inconsciente, tudo isso faz parte do nosso discurso. Então, o texto está aí no mundo, a gente está se relacionando com diversos textos o tempo inteiro, só que esses textos, eles são baseados, como é que eu vou explicar isso? Eles são baseados, eles são chancelados pelo discurso, por um jogo de discurso simbólico que é o nosso mundo, né? Por essa disputa de narrativas, né? Como o texto que a gente leu semana passada fala. Então, o discurso é um suporte abstrato que sustenta os vários textos que circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela concretização em termos de figuras e temas das estruturas semionarrativas. Através da análise do discurso é possível realizarmos uma análise interna, o que esse texto diz, como ele diz, e uma análise externa, por que esse texto diz o que ele diz. O discurso é um dos aspectos da materialidade ideológica, por isso ele só tem sentido para um sujeito quando este o reconhece como pertencente a determinada formação discursiva.
Ou seja, a análise do discurso vai analisar o conteúdo mais o contexto histórico, o contexto social, o lugar de fala, todo o objeto histórico e linguístico e semiótico apresentado ali. Coisas que podem ser analisadas, por exemplo, quem fala em determinado texto ou discurso, né? Quem diz eu no texto, quando é o autor, quando não é o autor. Quais são os efeitos, né, gerados por essa enunciação. A ausência ou presença de determinados termos. Onde esses termos estão. E, mais profundamente, o sentido. Qual é o sentido? O que é que se quis dizer com isso? O que é que se diz com isso? Então, o sentido gerado, né, de forma mais ampla é o que nutre a análise do discurso. Existem muitos exemplos, né, de análise do discurso. A análise do discurso pode ser inserida no estudo de caso, por exemplo, se a gente for analisar uma telenovela, um livro, o Big Brother Brasil, diversas coisas, um texto, uma aula, uma matéria de jornal, várias matérias de jornais, como o discurso velado de Ivy, por exemplo, no Big Brother Brasil, pode ser um discurso racista, por exemplo. Isso pode ser analisado à luz da análise do discurso. Muitas coisas podem ser analisadas à luz da análise do discurso. A análise de conteúdo, ela é parecida, né, com a análise do discurso em diversos aspectos. As duas são análises qualitativas que lidam com texto, com conhecimento, né? Só que a análise do conteúdo, ela é mais pragmática. Então, ela tem o objetivo de sistematizar, de fazer dessa análise mais pragmática, mais positivista, mais sistemática, de captar de forma mais quantitativa, até eu queria dizer, um material empírico, do que a análise do discurso, que vai fazer uma análise mais contextual. Embora na análise do conteúdo também exista essa análise contextual, né? Na minha época da faculdade, eu trabalhava nesse grupo de pesquisa. E a gente fazia análise de 17 jornais diários e 6 revistas. E a gente fazia uma análise de como indígenas, ciganos e negros eram tratados no jornalismo impresso. Então, todos os dias a gente pegava o jornal, fazia uma leitura do jornal geral primeiro, procurando as matérias em que falassem sobre indígenas, ciganos e negros. A partir daí, a gente recortava esses jornais, essas matérias, e a gente ia fazer uma leitura mais aprofundada. A gente ia analisar o conteúdo presente nessas matérias. Então, a gente analisava quantas vezes aparecia a palavra negro, quantas vezes aparecia a palavra cigano ou índio, de que forma isso era presente. Então, a gente percebeu que indígenas e ciganos eram sempre colocados a partir da criminalidade. Então, se meio que a gente fala, né, sobre jovem e traficante. Se é de classe média alta, jovem apreendido com 70 quilos de cocaína. Mas se é um jovem da periferia, é traficante, né? Então, isso é um exemplo do que a gente vai analisar, como é que a gente vai observar isso. Então, a gente percebeu que sempre era presente. Cigano mata, cigano rouba, cigano cigano, sei lá, qualquer coisa ruim. Era sempre assim. Cigano atropela, sabe? Tipo, até um atropelamento,
o que o jornalista destacava era o fato de ser um cigano que atropelou. Não era homem, não é jovem, é cigano. A mesma coisa para indígena. Então, sempre que era negativo, era índio, agride esposa, índio, qualquer coisa assim. Então, essa era a base da nossa pesquisa. Aqui um pouco da diferenciação. A análise do discurso busca efeitos de sentido relacionados ao discurso e preocupa-se em compreender os sentidos que o sujeito manifesta por meio dele. A análise de conteúdo se fixa no conteúdo do texto, sem fazer relações além deste, e espera compreender o pensamento do sujeito mediante o conteúdo expresso no texto, numa concepção transparente de linguagem. Contudo, Bardeen destaca que a análise do conteúdo também deve levar em consideração o que não está explicitamente presente no texto. Tem um livro aqui bem interessante, Micropoderes, Macroviolências, que fala sobre a mídia impressa e a relação com a criminalidade, né, com os crimes, como a violência é tratada nos jornais. É muito interessante e faz uma análise de conteúdo parecida, com uma metodologia parecida com essa que eu falei para vocês agora há pouco, que faz uma análise mesmo, um quadro de como os jornais tratam a população negra, né, principalmente. Método semiótico. Eu não sei se vocês já tiveram semiótica, né? Se vocês, em teorias da comunicação, já falaram sobre semiótica. Então, eu não vou me aprofundar, não vou falar muito sobre isso agora. Eu quero esse feedback de vocês, porque senão vocês não vão entender nada mesmo. O método semiótico, ele é bem amplo no sentido de que a semiótica vai trabalhar tudo que é signo, ou seja, tudo no mundo. Vai trabalhar imagem, vai trabalhar leitura de imagem, vai trabalhar leitura de texto linguístico, vai trabalhar a nossa leitura inconsciente, né, desses signos que nos rodeiam. Então, é um modo de reflexão sistemática sobre os signos, né, sua classificação, as leis que os regem, os seus usos no âmbito da comunicação e seus significados. Então, essa é uma metodologia que vai ser baseada a partir dos pilares da semiótica, seja a semiótica de Peirce, seja a semiótica de Saussure, ou a partir de um olhar de Humberto Eco. Dentro do método semiótico, a gente vai ter diversas possibilidades também, a partir do nosso olhar sobre o que a gente está analisando, a partir dos conceitos da semiótica. E para terminar, a folk comunicação. A folk comunicação, ela é uma linha, digamos assim, um método que é brasileiro, isso é bem legal. Ele é baseado no folclore, né? No sentido de que ele busca trabalhar o que é popular, o que é tradicional da nossa cultura, aliado com a comunicação de massa. Então, o que a folk comunicação estuda? A folk comunicação vai falar sobre, por exemplo, a novela Velho Chico e a cultura rural no Brasil, por exemplo. Ou aquela novela que era tipo um cordelzinho, a entrada. Então era Cordel Encantado. O cordel, a importância do cordel no Brasil e a representação em Cordel Encantado, por exemplo. É isso que a folk comunicação vai estudar. É isso. Eu quero falar um pouco sobre educomunicação também, mas fica para a próxima, porque a educomunicação é uma área da comunicação que é brasileira, ela foi criada na USP, é bem legal, mas fica para semana que vem. No horário da nossa aula, eu estarei disponível para dúvidas, como na semana passada. Se vocês tiverem formas de
tiverem formas de sugestão para como a gente pode fazer esse bate-bola, me fala, viu? Beijos.